Então, na série Descobertas Aromáticas de hoje, eu vou falar sobre o óleo essencial de capim-limão. Então, o óleo essencial de capim-limão, ele geralmente é proveniente de duas espécies, tanto o Cymbopogon citratus quanto o Cymbopogon flexuosus. Essas duas espécies a gente pode ter o óleo essencial de capim-limão. Então, para mim saber de qual espécie que eu estou adquirindo o óleo essencial, eu tenho que ver o nome científico que está no frasquinho. Então, eles têm uma composição química bem parecida, só que o Cymbopogon citratus, ele tem um componente que é o mirceno, que tem um efeito analgésico, que geralmente o Cymbopogon flexuosus não tem. Então, se eu quero também um efeito analgésico, é interessante eu, quando eu comprar óleo essencial de capim-limão, ver se é o Cymbopogon citratus. Eu vou falar aqui mais sobre o Cymbopogon citratus hoje, que é o óleo essencial que eu trabalho, que eu uso nos meus produtos e que eu revendo também aqui na Natudono. Então, esse óleo essencial, então, ele vem de uma gramínea, né, que é um capim, que pode chegar até 2 metros de altura. Ele é um capim originário mais lá da Índia, dessa área ali, mas agora ele está espalhado no mundo inteiro, porque ele é bem adaptado. Então, o óleo essencial é extraído de toda a parte aérea dele, que são as folhas, né, desse capim. Ele tem um aroma forte, né? Ele é um pouco cítrico, um pouco herbal, assim, ele é bem o aroma da planta mesmo. Então, essa planta ela já é muito utilizada na medicina popular, é bem conhecida como um dos efeitos que eu vou falar logo adiante, que é o mais conhecido de todos, né? Mas eu quero falar um pouquinho antes também eu quero falar que às vezes a gente encontra ele com o nome de lemongrass. Então, às vezes eu não encontro como capim-limão, mas eu encontro como lemongrass, que é o nome em inglês desse óleo essencial. Eu quero falar então um pouquinho da composição química desse óleo essencial. Então, ele tem um componente majoritário que chega a 60 a 80% desse óleo essencial, que é o citral, né? E esse citral ele está dividido em seus dois isômeros, que é o neral e o geranial. Esse neral e geranial, eles fazem parte da classe química dos aldeídos terpênicos. E nós temos também no Cymbopogon citratus, né? O componente monoterpeno mirceno. O mirceno, então, ele vai conferir o poder analgésico desse óleo essencial. Então, o mirceno está em torno de 20 a 30% na composição. Além desses componentes que são os majoritários, nós temos muitos outros componentes químicos que fazem parte, né, em menor quantidade desse óleo essencial, mas a gente sabe que todos os componentes em conjunto, né, são importantes para o efeito que o óleo essencial tem. Eu vou falar então, uma coisa que eu quero também dizer é que esse óleo essencial ele tem um valor bem acessível, ele é um óleo essencial barato, porque ele tem um alto rendimento, então se consegue extrair bastante óleo essencial da planta, então ele acaba sendo um valor bem acessível. Não é porque ele é barato que ele não tem o seu valor. Vocês vão ver agora que ele tem muitas ações terapêuticas e a gente sabe que os óleos essenciais têm muitas ações terapêuticas diversas, justamente porque ele tem uma composição química bem rica e bem variada. Então é por isso que eles têm várias ações. Essas ações que eu vou falar agora, desse óleo essencial, então todas elas já têm comprovações científicas, estudos publicados no mundo inteiro. Quem quiser ver o resumo de alguns desses estudos publicados, então lá no blog do nosso canal, que eu escrevi sobre esse óleo essencial, tem diversos estudos citados, o resumo, né, de diversos estudos e as fontes, então para quem quiser ler os estudos completos, eu vou deixar então o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar e ver os estudos que tem sobre esse óleo essencial. Também, se vocês quiserem procurar numa pesquisa no Google Acadêmico, colocando o nome científico, né, da planta e óleo essencial, a gente vai encontrar vários estudos que tem publicados sobre esse óleo essencial. Então, quais as ações que ele tem que já são comprovadas? Uma ação bem conhecida já, que o pessoal utiliza como chá, inclusive na medicina popular, é a ação ansiolítica, relaxante e calmante. Então, ele é muito interessante para a gente usar em estados de estresse, de nervosismo, de ansiedade, porque ele vai trazer um relaxamento, ele vai acalmar. Outra ação que ele tem bem interessante, ele tem uma ação vasodilatadora leve, então assim, ele é bem interessante para casos de hipertensão, então quem tem problemas de pressão alta
pode utilizar esse óleo essencial para ajudar a regular a pressão sanguínea, a baixar, né, a pressão. Então, a gente sabe também, geralmente, que a pressão arterial, ela tem causas secundárias. Então, uma das causas, geralmente, é a ansiedade. Quando a gente está muito ansioso, muito estressado, a pressão arterial acaba subindo. Então, esse óleo essencial vai ser bem útil, porque ele vai acabar ajudando a acalmar, né? Então, e também, pela ação vasodilatadora, vai baixar a pressão. Então, ele é bem interessante para esses casos de pressão arterial. Outra ação que tem muitos estudos que foram feitos, ele tem uma ação antimicrobiana bem legal. Então, tanto antifúngica quanto bactericida. Então, ele tem ação sobre vários fungos, principalmente Cândida, e sobre diversas bactérias. Então, ele pode ser usado como bactericida e fungicida também. Uma ação que a gente também não conhece muito dele, que já foi também comprovada, é a ação de repelente de insetos. Então, a gente conhece mais a citronela como repelente, mas o capim-limão também demonstrou uma ação contra repelente de insetos. Então, posso usar ele num difusor de ambiente para ajudar a repelir os insetos. Ele tem também uma ação comprovada já anti-inflamatória e imunoestimulante. Então, por causa da ação anti-inflamatória dele, foi descoberto que ele acaba ajudando na nossa imunidade também. E também a ação analgésica, que eu falei antes, então, por causa do mirceno, né, que é um componente que tem uma ação analgésica bem potente, ele tem uma ação analgésica bem interessante. Então, como eu posso usar esse óleo essencial? Então, se eu tiver nervosa ou quiser a parte de pressão arterial para baixar a pressão, eu posso usar nessa parte, né, de ansiedade, ele por inalação. Então, sempre quando eu quero usar para efeitos emocionais, eu posso usar pela inalação. Então, eu posso pingar uma gotinha desse óleo essencial na palma da minha mão, fazer uma concha, inspirar profundamente umas 3 vezes, eu vou estar tendo um efeito relaxante desse óleo essencial. Então, ele vai atuar no meu sistema límbico, também vai entrar na corrente sanguínea, então vai ajudar tanto a baixar a pressão, quanto a eu me acalmar. Então, por inalação. Se eu tiver dores musculares, contraturas, eu posso então usar para o efeito dele anti-inflamatório e analgésico. Então, eu posso misturar ele numa diluição de 2% num óleo vegetal. Daí, eu sugiro usar um óleo vegetal de linhaça ou de chia, que são óleos vegetais ricos, né, em ômega 3. O ômega 3 ele tem uma ação anti-inflamatória, já comprovada também. Então, se eu usar o óleo essencial de capim-limão diluído a 2% dentro de um óleo vegetal de chia ou de linhaça, eu vou estar potencializando esse efeito anti-inflamatório. Daí eu posso fazer uma massagem, aplicar topicamente, né, no local onde eu tenho a dor muscular ou onde eu tenho uma contratura, até para aliviar a dor no nervo ciático. Então, posso aplicar na sola do pé, também para ele ter uma ação mais generalizada no corpo, como anti-inflamatório e analgésico. Então, essas ações são bem interessantes eu usar ele como uso tópico. Para saber como calcular a diluição, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um link para uma tabela que explica como que se calcula a diluição, para saber quantas gotas eu tenho que colocar do óleo essencial dentro do óleo vegetal, conforme a quantidade de óleo vegetal, né, que eu vou utilizar. Então, agora eu quero falar então um pouquinho das contraindicações desse óleo essencial. Então, ele pode ser um pouco irritante para a pele, então não é bom eu utilizar ele puro sobre a pele. Então, sempre se eu for utilizar uma massagem ou topicamente, usar ele diluído numa diluição máxima, assim, de 2% tá mais do que bom, pode ser até 1%, ele vai ter seu efeito num óleo vegetal para aplicar, então, sobre a pele. No caso da inalação, eu posso utilizar, então, a gotinha pura ali na palma da mão, porque a palma da mão é um local mais, que não é tão sensível, né? A pele é mais resistente, então, nesse caso, eu posso utilizar ele puro na palma da mão para inalação. Eu também posso usar, no caso de inalação, ele num difusor de ambientes. Então, se eu tenho aqueles difusores que usam água, né? Esses difusores a frio, posso usar de 5 a 10 gotinhas em 100 ml de água no difusor de ambiente para ter um efeito relaxante. Posso usar também nos difusores normais que eu tenho de tomada. Então, assim, posso pôr numa gotinha de algodão e deixar aí do lado onde eu estou para esse óleo essencial ir difundindo no ambiente. Posso usar nos colares aromáticos. Então, sempre quando eu quiser um efeito nessa parte mais emocional, eu utilizo por inalação.
E quando eu quero um efeito mais físico, eu posso utilizar com massagem e uso tópico. Emocionalmente, então, ele tem um efeito que a gente chama, ele é um óleo essencial adaptogênico. Ele tem efeitos distintos, então ele tanto tem um efeito de relaxante, como eu já falei antes, como ele tem um efeito que vai me ajudar a eu ter um foco e uma atenção. Ele vai me ajudar a não ter, a focar, né? Eliminar a dispersão. Então, ele é um óleo bem interessante para mim utilizar quando eu tenho provas ou algum estudo. Às vezes eu fico muito tenso, daí ele já vai me relaxar e ao mesmo tempo ele vai fazer com que minha mente fique focada. Então, ele é um óleo bem interessante para usar em estudantes, né? Estudantes utilizarem ele, porque ao mesmo tempo que ele me relaxa, ele vai me ajudar a manter o foco. Então, nesse caso, também por inalação, eu vou utilizar esse óleo essencial. Então, para finalizar agora, eu vou falar um pouquinho sobre a parte energética desse óleo essencial. Então, eu vou citar um trecho do livro Aromaterapia e Cura Vibracional, para vocês entenderem um pouquinho qual é a ação energética do óleo essencial de capim-limão. O capim-limão é bom para limpar a mente e o ambiente antes da contemplação, meditação e prece. Ele revigora e promove lucidez. Use-o para aprimorar sua capacidade de ver a vida com otimismo, aliviar a tensão e restaurar o equilíbrio após um período de estresse. Então, sobre o capim-limão, resumidamente, né, o que eu tinha para falar era isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, entre em contato. E eu agradeço muito a atenção. Gratidão!